Oi, gente, boa noite. Eu vou aqui começar a compartilhar minha página com vocês, para a gente poder começar a bater esse papo hoje aqui sobre aromaterapia. Vocês me contem se vocês estão vendo minha tela, se está tudo bem. Está compartilhado aí direitinho para vocês, não tá? Então vamos lá. Gente, boa noite, tudo bem? Primeiramente, eu já quero agradecer a vocês, né, por estarem aqui hoje, por ter vindo aqui, me ouvir falar um pouco sobre aromaterapia e óleos essenciais. É um prazer muito grande, muita gratidão a vocês que estão aqui. Para quem não me conhece, eu sou Fabiana Passos, conhecida no mundo dos óleos essenciais como Fá Passos. Eu tenho um Instagram chamado @Fá Essencial, esse que está aqui em cima, onde lá nesse Instagram eu trago várias curiosidades, assuntos sobre os óleos essenciais e compartilho com vocês também experiências e curiosidades. Eu sou contadora de formação e administradora, sou casada, mãe de 3 filhos, e eu costumo dizer que minha família é meu grande laboratório de óleos essenciais, né? É, Estudo óleos essenciais há mais de 7 anos. Sou especialista certificada da Terra, que é uma das marcas de óleos essenciais, e também sou pós-graduanda em um curso de aromaterapia e medicina integrativa. Nós vamos hoje aqui bater um papo leve, descontraído, sobre as curiosidades da aromaterapia, porque a gente ouve falar muito, né, sobre aromaterapia e óleos essenciais, mas a gente não sabe, de fato, o que que é, né? Tem muita gente que não sabe o que que é isso e como isso passou a existir. Então, começando do começo, o que que é aromaterapia? Aromaterapia, gente, nada mais é do que a gente usar substâncias naturais, muitíssimo concentradas, que foram extraídas de plantas para fins terapêuticos. É isso, a gente vai pegar substâncias de plantas, elas vão ser muito concentradas e a gente vai usar isso de forma terapêutica na nossa vida. Ou pode também se dizer, como está escrito aí. Gente, por favor, vamos fechar o áudio. Vou pedir para vocês aqui. É, Então, a aromaterapia é uma técnica terapêutica onde substâncias naturais concentradas são usadas para melhorar a nossa saúde global. Quando a gente fala de saúde global em aromaterapia, a gente está falando da parte física, da parte emocional e da parte espiritual, tá? A gente vê o indivíduo como um todo. É, eu sei que muitas pessoas acham que a aromaterapia é um modismo, é uma coisa nova que chegou agora e que daqui a pouco vai passar. E aí eu digo a vocês, estão enganados. A aromaterapia é mais antiga do que Jesus. Veja bem. Os primeiros registros do uso de óleos essenciais e de substâncias obtidas de plantas extremamente concentradas foram encontradas em 3.500 anos antes de Cristo, nos Sumérios. Foram encontradas placas de argila, onde lá haviam registros dos sumérios, que era esse povo, explicando como eles extraíam óleos de algumas plantas e como eles usavam esses óleos para a saúde. Então, veja bem, a gente está falando de 3.500 anos antes de Cristo. Não satisfeitos com esta minha informação, vocês podem ter certeza de 2.500 anos antes de Cristo, porque aí existe um livro, né? Esse imperador chinês, Shen Nung, ele determinou que fosse catalogada várias plantas e todas as raízes e caules em que eram possíveis serem obtidos óleos essenciais, substâncias desses elementos naturais para o benefício e como isso beneficiava a nossa saúde. Esse livro existe e esse livro você pode encontrar hoje republicado, não sei, 1.300.000 vezes. Existem registros também desde do Egito antigo,
E aí a gente tem aqui uma curiosidade que eu adoro contar nas minhas aulas, gente. Todo mundo já ouviu falar de Cleópatra, né? Então, Cleópatra, dizem os historiadores que adorava usar o óleo essencial de mirra, que era muito comum na região, tá? E aí, quando ela foi visitar Marco Antônio, ela foi de barco. E antes mesmo do navio chegar, ela mandou jogar óleo essencial de mirra nas velas desse barco. Então, dizem as pessoas que Cleópatra se fez chegar a Marco Antônio antes mesmo dela chegar, pelo perfume dela, né? Marco Antônio devia estar lá descansando e dizer: Epa, chegou minha gata, vou me arrumar, né? Além disso, quando foram aberta a tumba de Tutancâmon, foram encontrados mais de 50 alabastros. Alabastros são aqueles vasos compridos, né, que tem aquele pescoço comprido, né, feito basicamente de barro com resíduos de diversos óleos essenciais. Então, nas tumbas dos reis, também se deixavam óleos essenciais. E aí a gente pode ir para Grécia, para Roma. Roma, inclusive, teve uma situação onde houve uma infestação e foram queimados talos e flores de lavanda para minimizar toda a peste que estava ali rondando. Aí a gente chega nos persas. Sim, antes disso a gente também tem aí, né, o nascimento de Cristo. E Cristo recebeu os reis magos, não é isso? E ele recebeu três presentes. Dentre eles tinha incenso, que a gente fala incenso, mas na Bíblia é incense, que é um dos óleos essenciais mais caros que existe, que é o frankincense. E ele é tido como o rei dos óleos essenciais. Existem diversas passagens bíblicas onde fala sobre os óleos essenciais, tá? E também tinha mirra, né? E Jesus também recebeu ouro, incenso e mirra. Então, dentro dos presentes de Jesus, dois óleos essenciais, incenso e mirra. Quando a gente chega nos persas, existe uma importância aí, porque os persas foram o primeiro povo, na verdade, que registrou como ele extraía o óleo essencial através da prensagem a frio. Ele pegava cascas de frutas e aí ele escreveu isso. Foi o primeiro povo que escreveu uma prensagem a frio para a extração de óleos essenciais. Que em 1500 os alemães não só escreveram, como detalharam como fazer essa separação. Então, os persas eles são muito importantes para a aromaterapia. Assim como em 1500, repare, os alemães em 1500 já estavam registrando em livros como se extraía um óleo essencial através da prensagem a fio. O Brasil estava sendo descoberto. Então, não é de hoje que os óleos essenciais e a aromaterapia existe na nossa vida. Aí, a gente abre um parêntese muito grande para a gente entender por que que o óleo essencial ele sumiu da nossa vida e agora está sendo resgatado. Em 1910, a indústria farmacêutica aqui dos Estados Unidos, eu moro nos Estados Unidos, tá, gente? Sou brasileira, sou baiana, mas eu moro nos Estados Unidos. A indústria farmacêutica aqui nos Estados Unidos contratou esse senhor chamado Flanax, que era um consultor, para que ele determinasse, regulamentasse quais seriam as matérias necessárias para ter numa faculdade de medicina. Obviamente que essas matérias precisavam estar vinculadas a resultados de soluções de problemas das pessoas que tivessem remédios da indústria farmacêutica para poder resolver, tá? Não sou eu que estou dizendo isso. Se você jogar no Google e colocar relatório Flexner, você vai ver que esse relatório existe. Então, esse senhor, a pedido de um dos senhores chamado Rockefeller, fez esse relatório e determinou que, algumas pessoas dizem até assim, né? Ele loteou o corpo humano, ele separou em pedaços: coração, cardiologista, né? Fígado, hepatologista. E foi loteando onde cada pessoa tinha uma especialidade e existia algum remédio para isso. E foi abolido a partir daí toda e qualquer terapia que não fosse usada como remédio, então.
Quiropraxia, que era algo praticado e ensinado nas faculdades de medicina, foi abolido. Aromaterapia foi abolido. Toda a parte holística, onde você conseguia enxergar o ser humano como uma coisa íntegra, ou seja, inteira, única, ela foi abolida e foi começada a tratar em partes. Esse protocolo passou a existir aqui nos Estados Unidos, foi imediatamente levado para o Canadá e depois foi se espalhando para o mundo todo. Então, as faculdades de medicina, elas foram obrigadas a seguir esse novo protocolo de matérias, onde nada que fosse, que não tivesse uma cura através de remédio, poderia estar constando ali dentro. Mas Deus é maravilhoso, maravilhoso na sua existência. Porque aí chega, em 1937, um senhor que eu amo de paixão, sou apaixonada por ele, René Maurice Gattefossé. Ele era um químico perfumista francês, filho de um perfumista francês. Ele trabalhava no laboratório com o pai, desenvolvendo perfumes e águas de cheiro, colônias. Um belo dia, Renezinho estava lá no laboratório, fez alguma coisa que não poderia e houve uma explosão. Ele queimou a mão e os antebraços. Na agonia, ele viu uma tina com líquido, que na cabeça dele era água, ele botou a mão e o antebraço dentro dessa tina. Só que isso não era água. Isso era óleo essencial de lavanda. E aí, René Maurice Gattefossé, como era químico, ficou admirado de ver que no dia seguinte o braço dele não tinha bolha. E que em menos de uma semana o braço dele não tinha bolha, não tinha cicatriz e não tinha nenhuma marca. E aí, o que que ele fez? Ele foi estudar quimicamente o óleo essencial de lavanda que estava lá para fazer perfume. Então, ele lança um livro chamado Aromaterapia. Ele foi a primeira pessoa que determinou esse termo. Ele disse aromaterapia, a cura através dos aromas, né? E ele é tido como o pai da aromaterapia. Então, desde 1937, a gente tem esse resgate, graças a Deus, a René Maurice Gattefossé, e a gente hoje também está aqui falando, de aromaterapia por causa dele. Tá, Fabiana, você já contou, eu já sei que é antigo, que muita gente usa, já sei por que que a gente deixou de conhecer lá em 1910, já sei de René Maurice Gattefossé, mas o que que faz mesmo essa aromaterapia? Ela trata dos desconfortos, gente, de uma forma holística. Ela não olha só a doença, ela procura ver a causa disso, certo? Então, ela trata o indivíduo de uma forma global, de uma forma holística. Curiosidades aqui, né? A gente precisa lembrar que existem três grandes escolas de aromaterapia. A francesa, através de René Maurice Gattefossé, que diferencia das outras duas, que ela usa as três formas de você usar o óleo, né? Você pode inalar, você pode ingerir e você pode passar topicamente. Na inglesa, quem desenvolveu foi uma enfermeira. E essa enfermeira, justamente por ela não ser médica, na Inglaterra não é recomendada a ingestão dos óleos essenciais, é só da forma inalatória e da forma tópica. E a alemã, que exclusivamente indica a forma inalatória, que é a sua, na cabeça, né, dessa escola, na cabeça não, né? No entendimento dessa escola, eles entendem que é a forma clássica e que, portanto, ela deve ser a forma respeitada. Deixa eu admitir aqui algumas pessoas. Pronto. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Fabiana, você já falou o que é aromaterapia, você já me falou um monte de coisa, mas e o que que são essas substâncias que a aromaterapia usa para poder fazer os tratamentos? São os óleos essenciais, que é a nossa ferramenta de trabalho, de ajuda nos desconfortos e tudo mais, tá? E o que que é um óleo essencial? Um óleo essencial, deixa eu ver aqui. Oi, Cássia, por favor, você pode fechar seu áudio? Ok.
por favor. Então, os óleos essenciais são substâncias líquidas, voláteis, ou seja, elas evaporam rapidamente, né, em contato com o ar, que possuem aroma e são extremamente concentradas, né? Existe aquela máxima que a gente sempre conta que uma gotinha desse óleo aqui, ó, gente, que é hortelã-pimenta, corresponde a 27 xícaras do chá das folhas de hortelã-pimenta. Então, uma gotinha. São obtidas de diferentes partes das plantas e ajudam nos processos de ansiedade, depressão, cicatrização, entre tantas outras coisas. Essas substâncias líquidas, voláteis, com aroma e obtidas de diferentes partes das plantas, elas exercem um papel importantíssimo para a planta, né? Porque elas são produzidas nas plantas. E esses papéis importantíssimos, eles vão desde a defesa, como a regulação dela, né, para ela estar viva, a atração de polinizadores e também a regeneração dela. Então, eu vou aqui dar para vocês um exemplo sobre um óleo essencial obtido de uma planta. Esse óleo essencial é o tea tree ou o melaleuca. Essa é um arbusto que nasce em regiões muito pantanosas e, obviamente, por estar num lugar muito úmido, os fungos estão ali presentes. Então, para essa planta sobreviver naquele ambiente, ela precisa ter substâncias dentro dela que a defendam daqueles patógenos, dos fungos. Então, foi descoberto que eu pego essa planta, obtenho esse óleo essencial, que ele é riquíssimo em antifúngicos. Então, é da natureza, gente, para a nossa natureza. A gente nada mais está fazendo o seguinte: pegando uma habilidade que uma planta tem para sobreviver, para estar ali naquele ambiente onde ela nasceu, e usando em nosso favor, com um produto 100% natural, tá? Isso é muito importante. Quando a gente fala de óleos essenciais, a gente está falando, obviamente, de óleos essenciais de excelente qualidade, a gente está falando de produto 100% natural. E óleo Isso. essencial, gente, ele é diferente de essência. Então, às vezes você diz, eu vi um óleo essencial de lavanda custando R$ 5, e esse óleo essencial de lavanda custa 50, por exemplo. O óleo essencial não custa R$ 5, tá? Uma essência, um cheirinho. Essência, o que que é uma essência? É um produto químico que tem um cheirinho gostoso. Por exemplo, você vai andando no shopping, passa em algumas lojas que elas têm um cheiro marcante, como a M. Martin, por exemplo, né? Mas isso é essência, isso não é óleo essencial, tá? Óleo essencial tem propriedades terapêuticas que tratam a gente. E a essência tem um cheirinho gostoso. Ponto, tá? Aí a gente também precisa saber o seguinte, que óleo essencial tem umas palavrinhas aqui meia mirabolantes, né? Isso, assim, Lipossolúveis tá e, lá, cara. e hidra- Ele é muito específico para isso. e hidrofóbicos, tá? Então, óleos essenciais são lipossolúveis e hidrofóbicos. São duas palavrinhas mais estranhas. Lipossolúveis, ou seja, eles são solúveis em óleos, em gordura. Então, por exemplo, se você vai fazer a ingestão de um óleo essencial, você pode colocar uma gotinha de azeite doce, você pode botar, eu vou fazer uma ingestão de lavanda para ficar mais tranquila. Aí eu pego umas cápsulas dessa aqui, ó, que são cápsulas que vendem, boto uma gotinha de lavanda e completo com azeite extra virgem ou com óleo de coco, ingiro essa cápsula. Por quê? Porque o óleo essencial, ele vai ter o resultado dele melhor, porque tem um óleo vegetal aqui dentro, que é rico em gordura. Então, quando também eu uso de forma tópica, eu vou pegar uma gotinha do óleo essencial, vou botar na minha mão, vou pegar um óleo de coco fracionado, vou botar umas 3, 4 gotinhas na minha mão, vou misturar isso e vou passar na minha pele. Quando eu faço isso, eu aproveito os benefícios desse óleo essencial para ficar mais tempo retido na minha pele. Lembra que eu falei que óleo essencial, ele é volátil, ou seja, ele se perde rapidamente na natureza, né, em contato com o ar. E quando eu boto ele num óleo vegetal, né, que é rico em gordura, né, gordura boa, né, gente, que eu tô falando, ele fica mais tempo na nossa pele e penetra na nossa pele de uma forma mais adequada.
Outra curiosidade, as nossas células do corpo, elas são envolvidas em uma fina camada de gordura. Vocês sabiam disso? Que todas as células do nosso corpo, elas são envolvidas por uma fina camada de gordura? E é justamente por esta razão que o óleo essencial consegue atingir mais rapidamente as células do nosso corpo e ajudar a gente no nosso restabelecimento de saúde. Os remédios de laboratório não conseguem vencer essa barreira de gordura, tá certo? Além disso, o óleo essencial é hidrofóbico. Eita, Fabiana, lá vem você com outra palavra dessa. Muito simples. Hidro, água. Fóbico, não gosta. Então, ele não mistura água e óleo. Guardem essa informação, tá certo? Já falei para vocês que eles são super concentrados. É, E aí a gente tem aqui no ladinho esquerdo as três formas de extração. Fabiana, como é que a gente tira o óleo essencial das plantas, das raízes, dos caules? Então, para isso existem três formas principais de extrair esse óleo, que é a prensagem a frio. Lembra que a gente falou lá dos persas que a gente falou? Pois é, ó, eles aqui. E depois os alemães registraram isso. Nada mais é do que você pega. Geralmente a prensagem a frio é feita com as cascas de frutas cítricas, é mais utilizada assim. Então a gente pega várias cascas de laranja, por exemplo, coloca numa grande prensa, prensa e aperta essas cascas de laranja. E aí separa o óleo essencial para poder a gente usar. Quem aqui já descascou uma tangerina ou uma laranja e teve aquele espirrinho, né? Quando a gente abre assim uma tangerina, não tem assim um espirrinho de um negocinho, um cheirinho mais forte? Isso é óleo essencial, gente. Isso aí é o óleo essencial que tá na casca da tangerina, tá certo? A prensagem a frio, já te falei, né? De cascas de frutas cítricas. A destilação a vapor. A destilação a vapor é a forma de extração de óleo essencial mais comum que existe. É como se a gente pegasse um grande recipiente, colocasse lá flores, folhas, caules, resinas, bota lá, bota água, tampa isso bem tampado e ferve, tá? Mais ou menos assim. Lembra que eu falei para vocês que óleo e água não se misturam? Pronto. Quando vai ferver, esse vapor vai subir. Por um lado, ele vai sair por um determinado caminho, esse vapor, que depois ele vai condensar, ou seja, vai voltar a ser água. E do outro lado, vai sair as gotinhas de óleo essencial. Então, a gente separa o óleo essencial dessa forma. Por exemplo, lavanda. Lavanda a gente faz com uma destilação a vapor, tá certo? E aí a gente tem dois resultados aí. De um lado sai o óleo essencial de lavanda e do outro lado aquele vaporzinho sai uma água com alguns resíduos do óleo essencial de lavanda. E isso se chama hidrolato. São ótimos, principalmente para quem tem problema de rosácea. Hidrolato é como se fosse um subproduto do óleo essencial, mas que tem algumas propriedades dele. São maravilhosos, tá? E por fim, a gente tem a extração por solventes, que ela é a mais delicada, é, que tem maior risco de contaminação, por isso a gente tem que ter empresas sérias fazendo esse tipo de destilação, e elas geralmente são usadas para as flores. Aí a gente tem rosa, neroli, jasmim, e aí que a gente tem que ter muito cuidado com a contaminação, tá certo? Tudo bem? Vamos lá, né? Tudo indo em paz, vamos lá. Tá, já sei que o que que é aromaterapia, já sei o que é óleo essencial, já sei tudo. E como é que funciona isso de verdade? Então, eu vou trazer para vocês aqui, obviamente, de forma ampla e geral. A gente aqui não está numa aula de funcionamento, a gente está aqui explicando para vocês o que que é aromaterapia, o que que são óleos essenciais de uma forma ampla. Quando a gente sente um cheiro, instintivamente, a gente tem dois tipos de reação: ou atração ou repulsa. Isso é a nossa cabeça. A gente sente um cheiro. Se a gente sente um cheiro de uma coisa que está estragada, a gente repulsa. Se a gente sente um cheiro que lembra de
uma árvore de carambola que tinha na fazenda da avó, que é o meu caso, eu vou ficar atraída e vou me sentir bem com aquele cheiro, tá? Essa basicamente são as duas reações que um cheiro provoca. Então a gente vai, pega um óleo essencial aqui, pega esse olhinho essencial, pinga na mão, vou até fazer. Peguei aqui um óleo de peppermint, vou pingar uma gotinha na minha mão e vou cheirar. Pronto. Olha só o que está acontecendo. Parte do que eu inalei vai para o meu pulmão, vai para os meus alvéolos pulmonares e dos meus alvéolos pulmonares vai para minha corrente sanguínea. Isso demora um pouco mais. Mas imediatamente, esse peppermint, hortelã-pimenta que eu cheirei, ele foi para o meu bulbo olfativo, que mandou micro choquinhos, não é bem choquinhos, são estímulos elétricos que foi para a parte do meu cérebro que se chama sistema límbico. O sistema límbico é composto por por algumas partes do nosso cérebro, mas o mais importante para a gente aprender daqui é o seguinte. Dentro do sistema límbico, a gente tem o hipocampo, que é o que traz para a gente das nossas emoções. Faz a gente lembrar de coisas e momentos da nossa vida. E essas lembranças, elas podem levar a gente para os diversos tipos de emoção. Estou aqui procurando a palavra certa. Diversos tipos de emoções, como vocês estão vendo aí. E essas emoções, elas podem ser ajudadas a serem controladas. Então, quando a gente está a gente está falando de uma pessoa que está passando por uma tristeza, que está passando por um luto, e a gente usa um óleo essencial, a melhor via de acesso é a inalatória, como eu fiz aqui. Porque ela vai atingir rapidamente esse sistema límbico e vai trazer o mais rapidamente para essa pessoa um conforto no que ela está precisando naquele momento, tá? Então, em 20 segundos, só para vocês terem ideia, em 20 segundos depois que eu inalei, existem moléculas de óleos essenciais no meu cérebro. Em 2 minutos, vai para minha corrente sanguínea. E em 20 minutos, em todas as células do meu corpo. É muito rápido, é muito eficaz. É uma coisa, assim, impressionante. E uma coisa importante, que o tamanho de uma célula de um óleo essencial, né, o tamanho celular do óleo essencial é tão pequenininho que ele passa pelas barreiras hematoencefálicas e trazem esse processo para a gente, essas respostas que a gente precisa. E da mesma forma que ele é muito pequenininho, que ele passa pela barreira hematoencefálica, ele também é facilmente eliminado pelo nosso corpo. Então, o risco de você ter uma contaminação, você ter um problema grave com óleo essencial, é se você usar extremamente e de forma errada, que não foi orientado. Óleo essencial, gente, a gente está falando aqui desde o início. Ele é muito concentrado. Então, uma gota. Vocês viram aqui, eu coloquei uma única gota dele. É suficiente para poder me ajudar na minha demanda, tá? É, deixa eu ver o que mais que eu posso falar daqui. Basicamente é isso. E aí, gente, a gente tem aqui uma coisa muito legal, que essa reportagem que está aqui, ela é já de alguns anos atrás, e ela traz dizendo o seguinte, que 10 novas terapias entram no SUS, e entre elas a aromaterapia, né, como parte toda de terapias integrativas do SUS. Então, já está havendo um movimento de que os óleos essenciais e todas as outras práticas holísticas, elas sim ajudam a gente na nossa recuperação e no nosso trato, tá? Aí em cima também eu coloquei escrito aí, ó, PubMed, PUB Med. Isso aí, gente, é um site que está aberto para quem quiser
futucar, quem quiser, quem gostar de estudar mais, né? Como no meu caso. Se você bota www.pubmed.com, ele vai abrir e lá vai ter uma aba de pesquisa. Se você por acaso colocar lá a palavra lavanda, que é lavanda em inglês, vão aparecer 749 pesquisas científicas. O PubMed é uma grande plataforma de publicação científica, estudos científicos sérios, relevantes, que são postados lá. Então, todo mundo que faz um estudo científico na área médica e teve essa aprovação, esse reconhecimento desse estudo científico, publica no PubMed. Então, se você chegar lá e botar lavanda, vão aparecer 749 pesquisas científicas comprovando que a lavanda pode ajudar a gente em algumas causas, como ansiedade, como depressão. Se você colocar peppermint, que é hortelã-pimenta, vão surgir 828 estudos. Isso não é desse ano, isso é ao longo do tempo. E tem lá, né, um ao longo do tempo e a quantidade de estudos que foram aparecendo durante esses anos. E são estudos brasileiros, americanos, chineses, holandeses. Quem estudou sobre peppermint e fez um estudo científico e publicou, vai estar lá no PubMed. E se você colocar, gente, a palavra lemon, que é limão siciliano, vão aparecer 1.726 estudos. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que se os óleos essenciais não tivessem realmente as propriedades terapêuticas que a gente conversa aqui, haveria tanto estudo científico? Os pesquisadores estariam investindo tempo e dinheiro em pesquisa sobre algo que não é eficaz? E lembrando que não existe incentivo da indústria farmacêutica nesses tipos de estudo. Por quê? Porque, como o óleo essencial é algo da natureza, não se pode patentear um óleo essencial. Então, esses estudos aqui são de pessoas independentes que estão fazendo, estão pesquisando, porque já perceberam os benefícios de um óleo essencial, em detrimento ou igualmente a um medicamento, tá? Eu não estou aqui, gente, dizendo para que vocês que têm doenças crônicas ou as pessoas que precisam fazer uso de remédios, deixem de usar esses remédios e passem simplesmente a usar óleo essencial. Óleo essencial precisa ser pensado, adequado. Não é assim, não é de qualquer maneira. E a gente está justamente aqui para poder conversar com vocês e dizerem, você precisa procurar um aromaterapeuta, uma consultora que te atenda e que te explique como isso funciona, tá? Isso, gente, essas pesquisas eu estou falando aqui, falando do nome do óleo. Agora, se você bota umas das substâncias que estão um dos componentes químicos que estão dentro desses óleos essenciais, como por exemplo o linanol, que é dentro do lavanda, esse número de 749 vai para 3.000 e não vai ser quanto, tá? Então, fica aí só para vocês pensarem se realmente não vale a pena a gente tentar tratar da nossa saúde de uma forma mais natural, se os próprios médicos já estão fazendo essas pesquisas, médicos, farmacêuticos, cientistas e tudo mais. Sabendo que é antigo, o que que é, como é extraído e que é importante, relevante e que já está sendo amplamente usado, como é que eu uso, Fabiana? Basicamente dessas três formas. Lembrando que a gente sempre está tratando de óleos essenciais de boa qualidade. A gente não está falando de qualquer óleo essencial, ok? Bom, a gente pode usar ele topicamente. Quando a gente usa ele topicamente, a expectativa é que em até 22 minutos o efeito daquele óleo essencial já esteja dentro do nosso organismo e já esteja produzindo os efeitos que a gente gostaria, tá? Como que a gente usa topicamente? Passando, passando mesmo, pingando uma gotinha, em banhos, em massagens. E quando é que eu uso? E como eu uso? Quando a gente vai usar topicamente, a gente sempre deve usar um óleo carreador. Um óleo carreador é um óleo que vai levar esse óleo essencial para a nossa pele e para dentro da nossa pele. Esse óleo carreador, a gente pode usar óleos vegetais. Óleo de jojoba, óleo de semente de uva, adoro, super hidratante. Então, assim, se você quiser melhorar a hidratação da sua pele botando uma gotinha de lavanda, usa o óleo de semente de uva.
Óleo de rosa mosqueta, maravilhoso para peles, principalmente as peles sensíveis. Óleo de abacate, extremamente hidratante. E até mesmo um azeite extra virgem, em último caso, se a gente precisar, tá? Então, quando a gente faz o uso tópico, sempre usar ele, como a gente fala na aromaterapia, carreado, ou seja, ele misturado. Existem tabelas de diluição para isso, de acordo com idades, de acordo com as necessidades. E quando é que eu uso o tópico? Quando eu preciso de um alívio imediato. Uma picada de inseto, eu posso botar uma gotinha de lavanda. Uma queimadura, lembra de René Maurice Gattefossé? O óleo de lavanda. Mas eu, na minha cozinha, tenho lá. Ai, gente, desculpa, eu tô para espirrar aqui. Eu tenho lá na minha cozinha, eu tenho o óleo de manjericão. Ele é o melhor. Encostei na panela, queimei minha mão, eu já deixo ele lá. Como é uma coisa muito pontual, eu posso até botar uma gotinha, deixo. Depois que eu botei essa gota, aí eu venho sim com óleo de lavanda e boto por cima. E se tiver ardendo muito, você ainda pode colocar uma gotinha do peppermint. Gente, não fica marca na mão. Nenhuma. Nem bolha, nem nada. É impressionante. Eu, inclusive, tenho um relato sobre queimadura. Eu tava. Eu tenho 3 filhos, né? Então, os meninos, eu quero pastel, enfim. Eu tava com a panelinha pequenininha, daquelas assim mais altas, fritando pastel, né? Botando um pastelzinho dentro. Aí eu peguei com a mão para colocar o pastel na panela, e aí um dos meus filhos me chamou e eu fiz assim, ei, e minha mão desceu. Esses 2 dedos aqui e a unha entraram no óleo. Foi uma dor tão absurda. Eu corri, botei esses óleos. Meus dedos aqui, minhas unhas normais, eu não tenho marca, não tenho nada. Então, eu vivi essa experiência, não igual a Gatefosé, logicamente, mas eu também vivi. Então, a gente usa para desconfortos locais, a gente usa para um trato, um alívio imediato, dor, feridas, e aí vai. O uso aromático, a expectativa é que ele até 22 segundos, lembra do sistema límbico que a gente falou? Que ele traga o conforto que a gente precisa. A gente pode inalar, como eu fiz, botei a gotinha na mão, a gente pode dispersar ele no ar, a gente pode usar ele em difusores aromáticos, lembrando que os difusores aromáticos, a gente deve ter cuidado com esses difusores aromáticos. É, o ideal é que você use ou de vidro que vende ou de plástico, desde que o plástico seja cirúrgico. Quando você for comprar um difusor, que você não for comprar numa marca conhecida, observe se o plástico é cirúrgico, porque o óleo essencial, como ele é muito concentrado, ele pode corroer esse plástico e você inalar partículas de plástico, tá? Outra coisa importante, vai usar o difusor? Primeiro a gente coloca a água até a marcação e depois a gente coloca a gotinha. Gente, 2 gotinhas são suficientes para o que a gente precisa. Óleo essencial é extremamente concentrado. A gente não precisa sapecar 5, 10 gotas, a gente só está jogando dinheiro fora. Não precisa disso. Óleo essencial, menos é mais, tá certo? Isso é muito importante. Sim, Fabiana. Ah, também tem aqueles colarezinhos os colares aromáticos que você tem uma bolinha, né? Que você bota como se fosse uma almofadinha dentro, aí você pinga uma gotinha do óleo essencial e aquele cheirinho fica ali te acompanhando nas suas demandas, né? Então, a gente trata da forma aromática, é mais indicado para as questões de emoções, as questões de foco, as questões neurológicas, né? E a gente tem um óleo essencial aqui que eu adoro, que é o alecrim, que ele cuida das memórias, né, de longo prazo. Então, você tem aí, ó, dica de milhão, hein? Você tem aí alguém estudando para concurso, para qualquer coisa, bota essa pessoa para estudar com um difusor, bota uma gotinha de peppermint, uma gotinha de alecrim, que é o rosemary, né? E deixa essa pessoa estudando. Na hora que ela for fazer essa prova, bota ela para cheirar o rosemary de novo. Ó, a memória vai lá, ó, vai puxar essas informações, vai ajudar ela nesse processo. Então, é uma maravilha, tá? Eu adoro. Eu aqui em casa, como eu tô nesse processo aqui de essa gripezinha, eu já coloquei aqui, ó, sapequei,
lemon, que é o limão siciliano, nos difusores, porque o lemon ele limpa o ar da casa. Então, a gente evitar que outras pessoas da casa adoeçam também. E por fim, a forma ingesta, que aí a gente espera, a expectativa é de que até 15 minutos ele esteja atingindo o objetivo dentro do nosso corpo. Aqui, gente, a gente precisa parar e lembrar que nem todo óleo essencial pode ser ingerido. Cuidado, por exemplo, cedro e cipreste são óleos essenciais que não podem ser ingeridos. E os que podem ser ingeridos dependem de uma autorização da Anvisa para isso, de empresas responsáveis pela pureza do óleo essencial, ok? Então, por exemplo, vamos supor, se tem uma empresa que vende um óleo essencial e que diz que esse óleo essencial pode ser ingerido. Por exemplo, a do Terra. A do Terra tem um óleo de lavanda que diz que ele pode ser ingerido. Se você vai num outro lugar e vê um óleo essencial, automaticamente você não pode dizer ou achar que aquele óleo de lavanda pode ser ingerido também. Tem que ter uma autorização. Por quê? Por causa da pureza, tá certo? Presta atenção. Na forma ingestória, você tem algumas possibilidades. Você pode fazer uma gota sublingual, por exemplo. Eu gosto muito de usar o copaíba, que é da nossa árvore aí, da nossa Mata Atlântica. É um dos maiores anti-inflamatórios que existe na face da Terra. Então, eu uso o copaíba. Você pode usar em cápsulas, que eu mostrei mais cedo, essas cápsulas que vendem, né? Elas abrem, você coloca o olhinho dentro, coloca um óleo carreador para poder ajudar. Eu já expliquei o porquê, né? Porque a gordura do óleo vegetal vai fazer com que esse óleo atinja melhor o objetivo dele dentro do nosso organismo. Como você pode botar numa bebidinha, você pode botar numa comida, né? Fazer um molhinho para uma salada. Aqui em casa, o carro-chefe é o brigadeiro com peppermint. Eu faço um brigadeiro normal, desligo o fogo, ou seja, o óleo essencial não pode a temperaturas altas, senão ele perde as propriedades. Quando o brigadeiro, e continuo mexendo. Quando o brigadeiro já está mais friozinho, aí eu pingo uma gotinha do peppermint e misturo. Sensacional! Experimentem, vocês não vão se arrepender. E a forma ingesta, a gente deve usar ela mais quando a gente tem inflamações ou infecções, principalmente no sistema gastrodigestório, tá? Dentro da nossa barriga. Essas são as principais maneiras para a gente cuidar com óleos essenciais quando a gente tem alguma questão na forma ingesta. Aí agora, gente, eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de óleos essenciais e a possibilidade para que vocês conheçam, porque eu sei que nem todo mundo que está aqui conhece os óleos essenciais. E para quem já conhece um pouco de óleo essencial, sempre vale a pena a gente perceber. Cada óleo essencial que está aqui, observem a amplitude de possibilidades de um único frasquinho. Lembram quando eu falei para vocês do óleo de frankincense, que foi um óleo que Jesus Cristo recebeu quando ele nasceu? Então, o outro nome dele é esse aqui, olíbano. Olíbano, já tinha falado, ele é tido como o rei dos óleos essenciais. E a gente vai desde questões de questões neurológicas, até como pele, cicatrizes, alívio de dor nas costas e de cabeça. Ele é um óleo essencial fantástico, maravilhoso. Eu amo o olíbano, amo o frankincense. O lavanda ele vai desde aliviar o estresse até picada de inseto. Imagine, olha a amplitude que pode. E por quê? Porque ele não tem só uma substância dentro dele, ele tem várias substâncias dentro dele. Só que sempre dentro de cada óleo essencial tem uma substância que prevalece, ou seja, ela tem um percentual maior do que outras. E essa, então, é a maior característica desse óleo essencial. Tem um estudo científico, gente, que fala o seguinte: analisou mais de 500 pessoas e queria saber qual era a melhor forma de você usar o lavanda. E esse estudo científico chegou à seguinte conclusão: se você tem uma ansiedade crônica, ou seja, se você é uma pessoa ansiosa por tudo, se você é uma pessoa ansiosa na vida, você deve usar o óleo essencial de forma ingesta, 2 gotas por dia, tá? Se você é uma pessoa que tem uma ansiedade pontual, eu vou fazer uma prova, eu fico nervosa. Eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu fico nervosa. Eu vou extrair um dente. Teve outro dia
Uma cliente minha que me falou sobre isso. Eu vou extrair um dente. Então, a melhor forma é você fazer de forma inalatória até 30 minutos antes do fato do que vai acontecer. Então, se eu marquei lá com o meu dentista 9 horas da manhã, 8h30 eu já começo a inalar. Começo a inalar o óleo de lavanda, que ele vai me trazer esse conforto, tá? Isso aí não sou eu que tô falando, não, viu? É um estudo científico. O peppermint, vocês me viram aqui inalando, né? Então, ele vai para dar atenção, disposição. Por exemplo, as pessoas que adoram aí malhar. Pega um pouquinho de peppermint, bota um pouquinho de óleo de coco fracionado na mão, passa aqui, na região aqui do tórax, e vai malhar. E depois você me conta o que está acontecendo com você, se seu rendimento não está muito melhor. Além disso, ele também serve para alergias urticárias, tá? Aqui do ladinho, ó, direito, eu coloquei, ó, essa aqui é o peppermint, a folhinha da peppermint, aqui tem a lavanda, aqui é o olíbano, tá vendo? São as bolinhas de resina. E aqui é uma árvore da copaíba aí da nossa Mata Atlântica. Eu sou apaixonada pelo copaíba. Para mim, é um dos melhores óleos essenciais, pela amplitude dele, por tudo que ele faz. E então o copaíba ele vai para dores, inflamações, cãibras, garganta, náuseas, vômito, ansiedade, problemas de sono e por aí vai. E assim são os óleos essenciais, gente. Tem inúmeros óleos essenciais. Fale com que te trouxe até aqui se você tiver alguma demanda, alguma coisa, que essa pessoa com certeza vai poder te ajudar. Ou se você só é um curioso, pode me procurar também que a gente vai conversar sobre isso, tá? E por fim, aqui, eu vou trazer para vocês alguns cuidados que a gente deve ter com relação aos óleos essenciais. CPTG. O que é isso? Certificado de pureza, testado e garantido. Como eu falei para vocês, os óleos essenciais são produtos da natureza e, portanto, eles não podem ser patenteados. Se eles não podem ser patenteados, não existe um programa que certifique se aquele óleo ele tem que ter tais e tais regras, tem que ter tais e tais quantidades de substâncias. Não existe isso. Então, as empresas fizeram seus próprios métodos e a do Terra, que é uma das empresas que eu confio, recomendo, tem o CPTG, ou seja, ela criou um programa, uma certificação de pureza testada e garantida. Aí, dentro dos frasquinhos dos óleos da do Terra, por exemplo, ele tem um QR Code. Se você lê esse QR Code, nos frascos da Terra, você vai saber da onde, qual foi o lote, qual foi a região que foi extraída essa matéria-prima. É, as pessoas mais curiosas ou que têm conhecimento em química também tem lá toda a composição química que consta dentro desse lote. Então é importante, quando vocês forem fazer uso de óleos essenciais, que vocês preservem, que vocês procurem, que vocês prezem, a palavra é essa, que vocês prezem pela pureza do óleo, tá? É muito importante. Lembre que você vai estar colocando isso em você. Gestantes, idosos, crianças, né? Também precisam ter alguns cuidados. As gestantes devem evitar, principalmente nos primeiros trimestres, no primeiro trimestre da gravidez, vários óleos essenciais. Os óleos essenciais mais liberados para elas são lavanda, copaíba e o limão. Limão para poder cheirar, para ajudar na parte de náuseas. Lavanda para ajudar num sono, numa ansiedade. O copaíba se ela tiver alguma questão necessária, tá? Mas, por exemplo, óleos como erva doce, salve-esclareia, canela, cravo e alecrim, eles são óleos proibidos para gestantes, né? Elas devem evitar, assim, muito mesmo, não devem usar. Outra coisa importante que a gente sempre deve levar em consideração quando a gente faz uso de óleos essenciais é com relação às comorbidades, ou seja, as doenças pré-estabelecidas. As pessoas já podem ter algum histórico de doença. Então, por exemplo, pessoas que têm pressão alta devem evitar alguns tipos de óleos essenciais, porque podem aumentar essa pressão arterial. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Obviamente que se você fizer uso de uma gota, se você inalar, isso não vai causar imediatamente isso. Não é isso, mas a gente precisa ter alguns cuidados. Os animais, os pets. Sim, gente, os pets também podem usar os óleos essenciais e é super recomendado. Mas tem alguns óleos essenciais que são proibidos, como por exemplo o melaleuca. Existe até uma corrente de veterinários que usa, mas eles têm um olfato, gente, os pets têm um olfato muito apurado.
E o melaleuca, ele é um óleo que, não sabendo usar adequadamente, ele pode ser tóxico. Então, a gente precisa ter cuidado, principalmente com os bichinhos. Mas, por exemplo, lavanda, copaíba e frankincense são óleos liberados para os pets. E por fim, mas não menos importante, aí eu faço um alerta. Vou até pausar aqui um pouco a minha fala. Se vocês encontrarem por aí óleos essenciais em embalagens transparentes, que não sejam dessa cor âmbar, em embalagens plásticas, totalmente plásticas, e dizendo que é óleo essencial puro, isso não é óleo essencial, tá, gente? Isso pode ser óleo essencial com um óleo vegetal junto, mas ele não é um óleo essencial puro. Tá? Óleos essenciais só podem ser comercializados em embalagens de vidro, nessa cor aqui, âmbar ou azul, porque a claridade afeta a composição dele. Eles são extremamente concentrados e podem corroer o plástico, por isso que não podem ser em embalagem completamente plástica, apesar da tampinha ser plástica aqui, mas o óleo essencial passa e não fica em contato direto com a tampinha. Observe, tá? Então, assim, percebam que para que vocês não estejam comprando um gato por lebre aí, tá? Então, assim, minha gente, para que não fique muito longo, é basicamente isso aqui que a gente veio falar. Eu agradeço demais todas vocês. Eu vou parar aqui a gravação para a gente bater um papo aqui um pouquinho mais sobre as dúvidas que vocês possam ter. Mas eu já quero aqui deixar registrado algumas coisas. Se vocês gostaram desse conteúdo, procure quem trouxe vocês até aqui, né? Tirem suas dúvidas, com certeza elas vão poder te ajudar. Se você já faz parte do mundo dos óleos essenciais e vocês quiserem, eu tenho aqui, ó, esse Instagram que é @faessencial, onde lá eu deixo sempre uma dica, uma novidade, uma curiosidade. Vai ser um prazer ter vocês lá, é, me seguindo. Eu vou parar aqui a gravação e aí a gente agora vai bater um